nós temos aproximadamente umas 30, 40 executivas que confirmaram uma agenda agora para estar conosco às 18h30, a partir das 18h30. E feliz de estar aqui com a Margarete. A Margarete é uma das fundadoras do Grupo MEX, né? A Margarete, estamos juntas na liderança do Núcleo Curitiba, do Grupo Mulheres do Brasil. Também estamos aqui com a Silmara Montes, que está na liderança do Comitê Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil. E aqui também vou citar o nome da Isabela Cury, que é do MEX, que houve uma feliz coincidência nesse último mês, que eu já conto já em seguida. Mas, doutora Cristiane, o MEX é um grupo que estamos há 16 anos juntas, em encontros mensais. É um grupo de aproximadamente 100 executivas, todas elas ocupam cargos de gestão nas suas organizações, 30% aproximadamente são de grandes empresas, 40% são empresas familiares de médio e grande porte, e tem pequeno porte, mas são as suas sócias proprietárias. Por isso que o grupo é muito rico pela diversidade, pequenas, médias e grandes empresas, e pela diversidade como um todo. Então, são empresárias, que seja da área da comunicação, que seja da área de marketing, finanças, RH, enfim, mas nós temos um propósito, todas juntas temos um propósito, é a questão da mulher na liderança. Discutimos essa causa porque a gente entende que se não tivermos mulheres na liderança das organizações, vamos avançar muito pouco quando a gente fala de políticas de diversidade, políticas de equidade de mulheres nas empresas, né? Então, temos que ter uma voz presente nessa ampla discussão. E isso tem nos norteado nesse caminho de tantos anos, né? E quando a gente fala de um tema como o de hoje, né? Juntas, conectadas, porque esse assunto é de todos e todas nós, que é a violência contra a mulher, os dados ainda mais assustadores, precisamos realmente estar juntos, porque isso, de alguma forma, ou de forma direta, também afeta, né, o nosso dia a dia, né, no sentido de olhar para isso, e principalmente, e também nas nossas organizações, sociedade, entidades, enfim. E a gente tem a certeza que com a nossa conexão, a força das conexões, das redes que aqui a gente forma, a gente pode influenciar, né, a tantos e transformarmos, se estivermos conectados e juntos e juntas, transformarmos essa dura e difícil realidade que está no dia a dia, né, apontado com os números que realmente nos assustam. Então, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, e foi interessante porque a Isabela Cury, que você a conhece bem também, né, que é do MEX e sócia proprietária do escritório da advocacia, ela me procurou alguns dias atrás e começou a falar no seu nome. Eu disse assim, puxa, isso tem correlação com que a Silmara Montes, no Comitê da Violência contra a Mulher, está desenvolvendo, e a Margarete Groff levantando sempre essa grande bandeira também, né? Então, quando a Isabela falou, eu disse assim, puxa, deixa eu dar uma ligada para a Silmara, e liguei para a Silmara, e a Silmara só confirmou. Foi, né, toda essa conexão e articulação que a gente começa a ver. Sabe aquelas coisas que vêm ao teu encontro, né, para você trazer isso como temática. Então, a Isabela Cury vai dar um breve depoimento, vai te dar um alô, Cristiane, e depois, em seguida, eu vou chamar a Margarete e a Silmara. Isabela. Então, Regina, eu não posso deixar de te agradecer pela acolhida desse projeto, né, do Ministério Público do Trabalho, que tem sido arduamente liderado pela doutora Cristiane Sbalqueira. A gente sabe que não é fácil unir as pessoas, mesmo as mulheres, para olhar um assunto tão delicado e sofrido, né? Porque quando a gente vê pessoas assim, semelhantes, num sofrimento tão grande, a gente sofre junto, e por isso fica ainda mais difícil, mexe com todas nós. Então, eu também agradeço a Silmara por ter nos unido, né, através da Regina, e por abrir espaços de tanta relevância, como é o MEX e o Mulheres do Brasil, para expor essa solução nova e focada no resultado,
Vamos não só lamentar, mas vamos fazer alguma coisa para efetivamente mudar isso, e isso é algo a ser admirado e reconhecido. Então, a doutora Cristiane tem conversado com vários tamanhos e tipos de empresas em busca de apoio para o programa, não é fácil também essa jornada, e é um grande passo para a gente efetivar mudança, juntas a gente mudar a realidade. Então, gratidão, doutora Cristiane, por vir aqui, especialmente para explicar o programa para nós. Obrigada, Isabela. E por onde eu passo nesses últimos dias, eu tenho ouvido falar, eu não conhecia a doutora Cristiane, estou a conhecendo, inclusive, hoje, né? Nós nos falamos brevemente, eu fiz um agradecimento por estarmos juntos, mas o que eu ouço falar de você é de uma mulher inspiradora, de uma mulher determinada, com foco e principalmente engajada demais numa causa que é tão difícil, né, de ser tratada, né, na nossa temática, enfim. E até comentei com o meu genro é o procurador do trabalho, eu disse para ele, vou estar com a doutora Cristiane, ele falou, doutora Cristiane Esbalgueiro, ela é muito reconhecida em todo o meio e respeitada junto aos seus colegas de trabalho também. Mas eu gostaria de deixar aqui a palavra agora para Margarete Groff, tem executivas novas no MEX, que ainda não tiveram oportunidade de estarem com a Margarete. A Margarete é uma das fundadoras do Grupo MEX, foi diretora financeira da Itaipu Nacional na época que nós iniciamos também o MEX juntas, e funcionária de carreira na época, né, e engajadíssima nas diversas causas da mulher, né, um trabalho muito próximo da ONU Mulheres, e estamos juntas na liderança do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Curitiba, junto a Luísa Helena Trajano. Então, a Margareta está encabeçando essa ação, toda essa articulação, junto com a doutora Cristiane, né, acredita demais, né, que nela me falou, Regina, acredito demais, nós temos que usar vários meios, enfim, para divulgar essa ação, e junto conosco, e principalmente muito perto da Margareta, está a Silmara Montes, né, que nem eu coloquei para vocês, lidera o Comitê da Violência do Mulheres, mas também é líder do grupo do Justiceiras, o projeto Justiceiras, aqui no estado do Paraná, enfim. Então, são várias articulações, mas eu gostaria de deixar a palavra para a Margarete e para a Silmara. E a Margarete apresentando, depois a Silmara, quando falar, Silmara, eu já diria assim, para a gente ganhar tempo, porque nós queremos ouvir muito a doutora Cristiane, e você já apresenta, inclusive, a doutora Cristiane, e já vamos fazendo aqui um diálogo, né, uma conversa, enfim, e eu sempre digo assim, nenhum assunto, em quaisquer esferas que sejam, a gente vai conseguir esgotar. Mas a doutora Cristina vai ter o papel aqui de nos instigar, inclusive levarmos isso também para as nossas organizações e para as nossas empresas para discussão, que é uma caminhada, é uma jornada que precisa ser construída. Então, obrigada, Margarete, por nós estarmos juntas, né? E deixo a palavra com você. Obrigada, Regina, boa noite a todas, né? Eu agradeço muito essa oportunidade que a Regina está dando aí de trazer esse tema para o MEX, que realmente é um espaço muito rico, né, em termos de diversidade, mas também em termos de mulheres com muita força e que fazem a diferença, que muitos projetos já ao longo desses 16 anos de MEX já foram feitos, né? Então, realmente é um espaço importante. Cristiane, que bom estar aqui novamente com você para a gente tratar desse tema, né? Quando a Cristiane trouxe esse assunto para o Grupo Mulheres do Brasil, há mais de 2 anos atrás, né? No final, acho que foi do final de 2020, se não me engano, a gente, né, trouxe com a Beth é nossa líder do Grupo Mulheres do Brasil em São Paulo, líder nacional, ela disse, primeiro nós vamos conversar com o Paraná, porque o Paraná sempre a gente é um grupo, um núcleo diferenciado, né, dentro de todos os núcleos do Grupo Mulheres do Brasil, mas porque também o Ministério Público que estava, né, era a seção do Paraná. E eu acredito muito nesse projeto, eu acho que esse projeto realmente ele é um projeto importante para a gente, principalmente para buscar tirar as mulheres desse ciclo de violência, né? Ele tem muito sentido.
e ele foi abraçado pelo Grupo Mulheres do Brasil a nível nacional, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ia fazer uma parceria com o Paraná, mas no final ficou tão bacana o nosso termo de cooperação entre o Ministério Público e o Grupo Mulheres do Brasil, e que está sendo levado para as empresas, que a gente resolveu trazer isso a nível nacional. Assim, a doutora Cristiane vai falar, mas eu não posso deixar de dizer uma questão. O que é importante que a gente tenha é que, quando a empresa entra, ela já sabe, quando ela entra nesse projeto, quando ela entra nessa cooperação, ela sabe que quem vai... O principal líder é o Ministério Público, e quando a gente usa um recurso da empresa, a gente faz a licitação, né, a tomada de preço, a coleta, toda a parte técnica com base nos critérios do Ministério Público do Trabalho. Então, isso é uma coisa muito boa, nos dá a garantia. Nós, do Grupo Mulheres do Brasil, também estamos participando sempre. Já tem um exemplo aí que a Cristiane vai falar, então é por isso que eu, ao longo desses meus quase 20 anos de caminhada aí pelas mulheres e para as mulheres, eu sinto que esse realmente é um projeto dos meus sonhos. Ele ainda é pequeno, né? Mas nós estamos pensando muito grande. Nós queremos alcançar todo o Brasil. Eu acho que nós temos muitas... Por isso, até a gente divulgou bastante dentro do Grupo Mulheres do Brasil, para tentar trazer mulheres que são líderes desse comitê de combate à violência contra as mulheres, para a gente dar conhecimento, porque elas têm que conhecer a importância desse projeto, que pode realmente tirar muitas mulheres do ciclo de violência, né? Mas eu não vou me alongar, eu só quero dizer que eu acredito muito, né? Estou empenhada, estou junto aí com a Cristiane, porque ela é uma mulher espetacular, inspiradora e lutadora, né? Não descansa um minuto, mas também com a Silmara, que é nossa mão forte aqui do combate à violência, e que nós estamos fazendo outras coisas que se agregam dentro do nosso comitê, né? Dentro do nosso núcleo, que se agregam para ajudar dentro desse projeto. Então, eu passo a palavra para a Silmara, que ela que é a que comanda, né, esse comitê. Obrigada, gente, e agradeço muito a presença de todas, acho muito importante. Divulguem depois. Eu já vou aproveitar a tua fala, Margarete. Boa noite a todas. Meu nome é Silmara Montes, eu sou líder no núcleo de Curitiba, do Grupo Mulheres do Brasil, líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Ultimamente, a gente tem trabalhado tanto, né? Então, quando nós resolvemos e deu tudo certo, eu fiquei muito feliz com a possibilidade da Cristiane falar hoje para nós. Eu até tenho dificuldade de chamar de Cristiane, porque agora a gente tem conversado tanto e a gente vai pegando uma simpatia, né? Então eu tenho dificuldade. Vou apresentá-la formalmente, mas carinhosamente eu te chamo de Cris, né? Agradeço a Regina, agradeço a todas. Na verdade, é tão importante, né? E eu vou aproveitar rapidamente, antes de apresentá-la, falar um pouquinho do Grupo Mulheres do Brasil e do Núcleo de Curitiba, porque nós entendemos que essas iniciativas em parceria fazem com que a gente avance muito mais, com muito mais força, né? Então, como a Margarete e a Regina mencionaram, então, o Grupo Mulheres do Brasil, nós temos a parceria nacional com o Projeto Justiceiras, e esse projeto em andamento com o Ministério Público do Trabalho só nos traz possibilidades, oportunidades, mas nós, de fato, só vamos alcançar quando nós nos unirmos, quando nós engajarmos de verdade. Então, a oportunidade de falar para esse grupo de mulheres, porque é dessa forma que a gente acredita que as coisas realmente vão acontecer. Eu reforço que, nos últimos dias, com planejamento, nós, enquanto Núcleo Curitiba, nós idealizamos e lançamos o que nós temporariamente vamos chamar de Projeto Rede, com a junção de várias empresas, grupos, instituições. Então, a minha fala hoje é um convite a vocês. Hoje, o Projeto Rede, que o objetivo é trabalhar, dar oportunidade. Recentemente, nós trabalhamos na Casa da Mulher Brasileira, que completou 6 anos de atuação, oferecendo todas as possibilidades, não só capacitação, mas nós trabalhamos com aula de linguagem corporal, trabalhamos com aula de automaquiagem, trabalhamos com o Grupo Batom, com as Tech Girls, que são as bijuterias, né, com a sucata de lixo eletrônico, trabalhamos com o Instituto Banco de Roupas, que oferece à mulher a oportunidade de se vestir melhor, entender o que é a composição da vaidade para se reinserir no mercado de trabalho. Então, esse projeto Rede em andamento, eu reforço o meu convite a vocês.
se vocês têm essa possibilidade, gostariam de trabalhar conosco de maneira voluntária, não só a empresa, mas vocês também, nós estamos aguardando, é um convite bem reforçado. Eu e a Margarete podemos falar com a Regina, a Margarete, comigo, mas, enfim, esse é o meu registro e convite a vocês. Agora, a grande responsabilidade de te apresentar, Cris, mas vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui para que eu não esqueça de absolutamente nada. A Cristiane é uma pessoa, e quando a Regina e quando a Margarete nós falávamos, né, mas quando a Regina me disse sobre a Cristiane, a única coisa que eu realmente gosto de deixar muito claro que, além da brilhante profissional, porque isso nós somos várias, mas a Cristiane tem uma possibilidade de fazer com que a gente entenda que o desafio é uma coisa possível, de uma maneira bem focada e pontual, que eu só tenho elogios para ela. Então, Cristiane Maria Esbalqueiro Lopes, procuradora do Ministério Público do Trabalho, gestora nacional do Programa pelo Fim da Violência contra a Mulher, mestre e doutora em Direitos Humanos em Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha. Cris, com todo o meu carinho, é com você. Gente, que responsabilidade, meu Deus do céu, eu quero corresponder a isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, que estou aqui guardando para fazer, é um agradecimento. Um agradecimento a essa oportunidade de estar aqui, um agradecimento, e eu começo pela Regina Ardes, pelo convite. Muito obrigada, Regina, fazia bastante tempo que eu já admirava você e o Max, e eu estou aqui agora com vocês. Então, é um prazer para mim essa oportunidade. Em segundo lugar, eu queria agradecer a doutora Isabela, que foi quem, por ter aderido ao programa pelo fim da violência contra a mulher, nos traz aqui uma perspectiva de dentro, né? Uma empresa, um próspero escritório de advocacia que se dispõe a contratar uma pessoa nessa situação de vulnerabilidade. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada por uma pessoa que aderiu ao programa pelo fim da violência contra a mulher. Eu não podia deixar de agradecer especialmente a Margarete Groff e a Silmara Montes. Essas mulheres me fazem viver o conceito de sororidade. Estão juntas desde que a gente iniciou o projeto, colaborando na construção de cada frase, de cada vírgula. A gente teve a participação da Margarete Groff, da Silmara Montes. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, especialmente nós do Paraná, nós assumimos esse protagonismo de estar realmente à frente de algo que agora está começando a se materializar nas demais regionais. Então, essa inovação, e eu tenho que fazer também, dentro desse meu agradecimento, um parênteses para dizer da importância que o Prêmio EPS tem como inspirador para as ações realizadas nas empresas para o empoderamento das mulheres. E nós sabemos aqui que nós temos uma importante idealizadora do Prêmio EPS, executora do Prêmio EPS, que é a Margarete Groff aqui, com a expertise que ela tem e a quantidade de empresas que já aderiram, né, a uma iniciativa como essa, que marca, inclusive, eu hoje saiu uma pesquisa sobre parentalidade nas empresas, e a pesquisa revelou que as empresas que concorrem para o Prêmio EPS têm uma compreensão mais moderna de parentalidade. Então, a gente vê que simplesmente, por exemplo, estar no programa, alguém pode dizer, está no programa, mais um selo que eu assinei, mas a proposta é realmente de buscar, por meio deste instrumental, promover uma transformação no sentido daquilo que nós, mulheres aqui presentes, queremos. O que eu acredito que todas nós queremos aqui? Queremos a liberdade de poder sermos mulher por inteiro, e em qualquer forma, em qualquer expressão. E essa liberdade de querer ser mulher por inteiro tem muito a ver com dar a mão para aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E dentro das mulheres, as mulheres já estão em situações de vulnerabilidade por serem mulheres e por estarem inseridas num sistema patriarcal. Isso já é uma situação que nós temos que enfrentar. Porém, existem mulheres que estão em pior situação.
E as mulheres que estão em pior situação são aquelas que estão vivendo a violência de gênero dentro do ambiente doméstico. Se fosse para falar de pior aqui ou melhor, é meio difícil de comparar, mas as mulheres que vivem violência doméstica estão em situação tão dolorosa como aquelas que, não vivendo violência doméstica, são vítimas de crimes como a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Nós estamos falando de pessoas no fim da cadeia, das pessoas mais vulneráveis. E as mulheres estão no fim dessa cadeia. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação para modular a minha fala, que eu prometo... já 18h52, vou ter que colocar ela para uns 15 minutos. Eu acho que é possível. E eu vou pedir o compartilhamento, share screen, vamos ver aqui. Vocês veem a tela, vocês veem a... Deixa eu pôr em slides. Não. Tá dando para ver. Tá dando para ver, mas não tá naquela completa, né? Eu não estou vendo. Não. Lá Talvez embaixo arquivo. tem um iconezinho Achei, achei. para modo de Isso. apresentação. Então. Ué? Fim da apresentação? Então, eu vim aqui falar do programa pelo fim da violência contra a mulher, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e do Grupo Mulheres do Brasil. Para eu falar sobre isso, eu queria trazer algumas atualidades sobre a questão da violência. Primeiro, meus amigos, minhas amigas, a gente traz um conceito de violência de gênero que foi burilado por países reunidos em assembleias de nações. Então, o conceito de violência de gênero não sou eu que estou dizendo, né? É a ONU. O problema da violência de gênero é um problema social. E essa violência decorre da ideologia do privilégio dos homens sobre as mulheres e dessa necessidade de afirmar o poder masculino. Não sou eu que está dizendo, é a ONU, e a ONU está dizendo isso a partir de amplos debates realizados pela comunidade de países. É muito importante a gente partir desse referencial, né? É um referencial sólido, Tem gente que diz que o feminismo começou com Simone de Beauvoir, mas todos sabemos que isso não é verdade. O feminismo começou com a primeira mulher, o feminismo começou, quem sabe, com Lilith, na Bíblia, ou antes disso, com a rebelião das macacas, eu não sei, mas eu me recuso a colocar, né, o início do feminismo no século XX. Mas, de forma, vejam, como o feminismo começou há muito tempo, o que a gente pode saber, o que a gente pode comemorar é que no final do século XX, a gente teve alguns consensos mundiais que representam sólido acúmulo de reflexões para dizer que a violência decorre dessa ideologia do privilégio dos homens sobre as mulheres. Bem modernamente, em 2019, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela trouxe um plus em relação à questão da violência, porque ela conseguiu trazer, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é um braço da ONU, mas que trata dos países e suas relações trabalhistas. Então, 190 membros lá da OIT debateram e chegaram à conclusão, vejam, que violência é todo comportamento que causa dano e compreende quaisquer modalidades de relação de trabalho ou em razão dele. Então, se tiver relação com o trabalho, a violência de gênero é violência. Parece meio redundante, né? Mas as mulheres também, quando aprovaram a convenção da CEDAW, tiveram que cair nessa redundância, porque é difícil reconhecer que os direitos das mulheres são direitos humanos. E eu queria também chamar a atenção que, recentemente, nós tivemos muitos avanços na parte penal. Crimes atuais que não existiam antes, né? Nós tivemos a criação do crime de assédio sexual, esse já há mais um tempo. Existe um crime de assédio sexual que é majoritariamente praticado no trabalho, que consiste, em, segundo o Código Penal, constranger alguém com o fim de obter uma vantagem ou favorecimento pessoal, prevalecendo da sua constranger alguém a algum favor sexual, né? Prevalecendo dessa condição de superior hierárquico ou a sua ascendência inerente ao cargo. Isso é um crime. Em 2018, nós tivemos a
criação do crime de importunação sexual, que é muito importante para a gente entender a violência das mulheres, que as mulheres sofrem no trabalho. A importunação sexual foi trazida como crime apenas em 2018. Por que ela é importante? Porque antes de 2018, se alguém atacasse uma mulher no trabalho, mas não a estuprasse, isso não seria crime. Mesmo que tocasse nos seus genitais, mesmo que mostrasse os próprios genitais para a mulher em questão, mesmo que fosse coisa dessa gravidade, não era considerado crime. E hoje nós temos uma tipificação criminal. Isso é muito importante para a gente gerir conflitos no trabalho. Outro crime que é super recente é o crime da divulgação de cena de estupro ou de cena de sexo. Isso pode acontecer nos ambientes de trabalho, principalmente quando alguma pessoa que decide terminar um relacionamento acaba sendo sabotada ou vitimizada pelo seu ex-parceiro, que divulga cenas íntimas que foram obtidas com consentimentos na época em que a pessoa estava em conjunto e que depois que a relação termina, acabam sendo divulgadas com o fim de causar dano. Né? Então, isso recentemente é tipificado como um crime no Brasil. E isso é interessante que os trabalhadores saibam, que tem inclusive formação sobre isso. Porque, digamos que tem um grupo de WhatsApp de rapazes da produção. E no grupo de WhatsApp, alguém receba um vídeo dessa natureza. Se essa pessoa compartilhar o vídeo recebido, ela é criminosa igualmente. Então, vocês vejam o grau de responsabilidade, e é importante que a comunidade que trabalha nas empresas saiba que hoje nós temos um outro patamar em relação às relações pessoais dentro do ambiente do trabalho. Lembrando também que no Brasil é crime exigir teste de gravidez, indução à esterilização ou controle de natalidade para qualquer fim relacionado com o trabalho. Existem consequências trabalhistas para essas violências criminalizadas, né? E são várias. E as empresas precisam estar cientes de que um ato praticado, às vezes, contra, né, e totalmente fora da ideologia da executiva que preside a empresa, pode gerar uma responsabilização importante para essa empresa. Ela pode ter que, desde lidar com uma rescisão indireta do contrato de trabalho da empregada que foi afetada, quanto eventualmente ser condenada a pagar indenização por danos morais. Esses danos morais é possível, de uma certa forma, a gente pode dizer que eles ficariam entre 3 a 50 salários da vítima, mas podem ser fixados em patamar, inclusive, superior, conforme vem decidido o Supremo. Temos também a possibilidade da empresa ser condenada a indenizar por danos materiais, a prática de violência, né, ter ocorrido uma violência no ambiente de trabalho. E ainda, se a empresa não souber apurar bem situações de violência e acabar rescindindo o contrato de trabalho, prejudicando a vítima, ela teria direito à reintegração e, eventualmente, a percepção em dobro da remuneração. Eu estou mostrando isso para as senhoras para que a gente possa ver o quanto a má gestão da violência no trabalho pode ser prejudicial para uma empresa. Pois bem, mas no mundo real, também preciso pontuar que temos um quadro que não privilegia as mulheres. Nós temos dados atualizados do IBGE mostrando que mesmo em cargos de liderança, aliás, em cargos de liderança é pior. A mulher recebe só 77,7% do montante oferido pelos homens nas mesmas posições. Isso só se resolve com alguma espécie de controle, de política de gestão, né, de cargos, de salários. E no Brasil, a minha experiência profissional me mostra que as empresas são muito reticentes em estabelecer qualquer política de controle do salário. Aqui, na vida real, o que vale na cultura brasileira é pagar o salário pela cara da pessoa. Geralmente, se for uma cara masculina, o salário vai ser maior. Também temos dados que nos mostram um ambiente de violência em vários campos. Para onde a gente olha, tem violência. A gente tem, por exemplo, quando a gente fala de assédio moral e assédio sexual, nós temos... Vejam, eu acabei de falar sobre as sérias responsabilidades que a empresa corre em caso de
mesmo contra a vontade de suas lideranças, ter ocorrido uma situação de assédio moral ou sexual. Com tudo isso, as vítimas não denunciam, né? Elas têm medo de denunciar, porque, na verdade, sabe o que acontece? Em 1/4 dos casos, é a própria vítima que tem que sair da empresa, né? E isso desmotiva ela. Ela só tem resposta sobre os problemas que elas vivem no trabalho em 16% dos casos, né? E então, ou seja, é um contexto que não motiva as pessoas que são vítimas de assédio moral a procurar uma reparação. E mais além dos problemas pecuniários que possam ocorrer numa empresa por conta disso, a gente tem uma frustração do ser mulher dentro da empresa, porque é mais um gap, é mais um obstáculo para o crescimento na carreira. Nós temos, além disso, né, campanhas proibindo educação de gênero e sexualidade nas escolas, e isso causando prejuízo em vários graus para as mulheres, o desinvestimento nas creches e na educação infantil. Isso talvez mais do que qualquer coisa cause um afastamento das mulheres do mercado de trabalho, porque uma estrutura que chegou a ser criada até e encampada pelo poder público parece que começa a andar para trás. Nós temos a paralisação praticamente total do financiamento das políticas sobre a rubrica enfrentamento à violência e promoção da autonomia. E aqui é que nós estamos. O Programa pelo Fim da Violência contra a Mulher vem dar uma alternativa de enfrentamento à violência e promoção da autonomia da mulher em situação de perigo, em situação de vulnerabilidade, justamente no momento em que praticamente não temos financiamento para esse tipo de ações. Por isso, é mais relevante que, de alguma forma, a gente faça alguma coisa para mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas. Esse é o escopo do Programa pelo Fim da Violência contra a Mulher. Nós queremos promover a sinergia entre essas instituições que combatem a violência contra a mulher, porque sabemos que somos juntas muito poderosas, e o que precisamos é saber nos articular e mexer os pauzinhos quando for necessário. Não precisamos estar sempre discursando. A ideia aqui é fazer na medida das nossas possibilidades, fazer nas medidas das nossas capacidades, mas eu não sei se existe esse ditado em português, mas em espanhol a gente fala sem prisa, pero sem pausa, né? Sem pressa, não tem objetivo de chegar rápido, mas nunca vou parar, sem pausa nenhuma, sempre vou estar imbuída dessa missão. E eu sei que olhando lá para trás na minha vida, eu poderei dizer que não cruzei os braços quando vi essa situação de decadência, de retrocesso que está atingindo os direitos das mulheres. O nosso instrumento de engajamento, o nosso principal instrumento é o acordo com o Grupo Mulheres do Brasil. Nós formamos uma rede. O Ministério Público do Trabalho pretende fazer o seu papel como parte dessa rede. Veja, eu trouxe para vocês no início da minha fala que há convenções internacionais disciplinando a violência, mas eu percebo que a Convenção 190 da OIT, que veio em 2019, foi como que uma virada de chave. Ela permitiu que a gente percebesse que não podemos tratar a violência contra a mulher em esferas separadas. Estava vendo como que, esse assunto, né, como se, o problema do feminicídio resolve na delegacia, o problema da emancipação econômica resolve por políticas públicas de emprego. E, na verdade, claro, isso tem sua lógica, porém, se a gente olhar para a violência de uma maneira tão fechada, nós não vamos conseguir dar conta de todos esses aspectos. E o aspecto da empregabilidade estava sendo negligenciado. Talvez porque seja mesmo complexo lutar contra a violência, mas já que nós percebemos que estava havendo uma negligência na questão da empregabilidade das mulheres com violência, podemos atuar aí, podemos atuar dando aquele suporte, porque as mulheres em situação de violência doméstica, elas são um público especial. Não basta
encaminhar as mulheres que são atendidas pelos equipamentos públicos para uma oferta competitiva de emprego. Né? Como assim, vai lá no Cine, se cadastre e consiga um emprego e saia da violência. Não é assim que funciona. A mulher precisa, primeiro, do acompanhamento, precisa estar sendo atendida pelos equipamentos públicos, precisa da justiça, precisa ter medidas, às vezes, protetivas, para poder começar a se desvencilhar de um relacionamento abusivo, e precisa, sim, precisa ter possibilidade de sonhar com uma nova vida. E, por isso, esse projeto é tão importante, porque a gente abre a chave do sonho. A chave do sonho que, inclusive, os CRAMs, que é o Centro de Referência em Assistência à Mulher, elas já estavam desanimados, porque a luta da assistência social é uma luta difícil, não há recursos para financiar o tamanho da demanda de assistência social no Brasil. Então, a gente falava, e quando eu comecei essas iniciativas, procurei a rede e percebi um grande desânimo decorrente, assim, da total falta de perspectivas. E a gente apresenta uma perspectiva, não resolvemos o problema, mas cada vez que a gente dá a mão para essas pessoas que lidam com a violência contra a mulher, a gente permite um sorriso, permite um suspiro de que, afinal de contas, tem gente que se preocupa com essa questão, e permitimos a superação. Nós fizemos também, no âmbito desse projeto, um termo de cooperação técnica com todo o sistema de justiça e assistência social. Então, o Tribunal de Justiça está envolvido e apoia, Tribunal Regional do Trabalho está envolvido e apoia, Ministério Público do Estado do Paraná, mesma coisa, Defensoria Pública do Estado, a mesma coisa, e a Sejuf está aderindo. Falta apenas compromissos formais, mas eu já falei pessoalmente com o secretário. A doutora Valquíria, que é a nova coordenadora do Departamento da Mulher, está já executando as políticas, ou seja, é só uma questão formal mesmo de haver essa adesão e incorporação do governo do Estado do Paraná e de todos os entes que quiserem participar. Mesmo porque a dinâmica de funcionamento deste programa é bem artesanal, é a gente chegar junto de cada pessoa envolvida no combate à violência contra a mulher, oferecer nossa mão, oferecer nosso apoio, ouvir as demandas e resolver a médio prazo, contratando mulheres em situação de violência. Quando a pessoa assina o compromisso com o Ministério Público do Trabalho, a empresa, ela se dispõe voluntariamente e ela decide quantas vagas ela vai abrir para mulheres nessa situação. Então, a gente deixa aqui em branco esse formulário, né, pelo qual a empresa dispõe-se voluntariamente a ofertar um número X de vaga que ela vai deliberar. Mas para quem que ela vai ofertar essas vagas? Ela vai ofertar para mulheres em situação de violência de gênero. Vai alguém, a primeira coisa que a gente pensa é, mas espera aí, somos quase todas nós vivemos algum grau de violência de gênero. Mas é claro que esse programa não é para todas nós. É para aquelas que estão numa situação que precisaram ser atendidas pelo sistema de justiça ou pelo sistema de assistência social. Então, essa é a principal credencial. Mulheres em situação de violência que já estejam demandando a proteção do Estado, seja pedindo para um juiz uma medida protetiva, seja tendo ido numa delegacia em uma situação extrema, seja sendo atendidas pelos CREAS, né, que é o equipamento da assistência social, ou pelos CRAMs, ou por abrigos que acolhem mulheres em situação de violência. Mas a empresa não se compromete apenas a isso. Na raiz disso, vem uma série de compromissos de olhar para dentro da sua estrutura e buscar avançar nas suas políticas de igualdade de gênero. Então, por isso que o segundo compromisso que é assumido pela empresa apoiadora é facilitar para essas vítimas algumas medidas que permitam que ela consiga executar o seu contrato de trabalho, né? Eventualmente, caso a caso, ouvindo cada trabalhadora, a empresa poderá lhe ajudar, eventualmente trocando ela de lugar de trabalho, permitindo um trabalho remoto, estabelecendo um plano de jornada de trabalho flexível, um trabalho em tempo parcial, ou até mesmo uma licença remunerada. Veja, isso não é obrigação, mas a empresa
não é obrigação, eu não tenho que fazer necessariamente, mas ela tem que se comprometer a estudar formas de ajudar aqui uma trabalhadora que teve a possibilidade de entrar naquela empresa pelo programa, pelo fim da violência contra a mulher, continue nessa empresa e se consolide nessa nova vida. Minhas amigas, eu estou preocupada, porque eu precisava de mais uns minutos, mas já são 19h12. Será que a gente interrompe? Ou será que... Eu não sei, porque eu teria que terminar 19h15, doutora Regina? Não, a nossa programação, Cristiane, está até 19h30. Então, fique à vontade. É que seria interessante, nós temos algumas perguntas para a gente poder interagir, né? Então, eu não sei se daqui para frente a gente poderia fazer algumas perguntas e a gente ia interagindo, de que forma que você gostaria de avançar, e a gente cria outros espaços para esse diálogo também, né, Cristiane? Tá, eu vou concluir bem brevemente. Na Carta Compromisso, a gente instiga as empresas a fazerem esse olhar para dentro. A gente instiga, a gente incentiva. Lembram que eu no começo falei sobre os vários documentos internacionais que exortam os estados, a sociedade civil a adotar políticas ativas para o combate à violência de gênero? Lembra que também que eu falei sobre as várias implicações penais e trabalhistas de situações como assédio moral, assédio sexual que ocorrem dentro das empresas? Nós somos mulheres comprometidas com o avanço e a liberdade das mulheres. E para que isso aconteça de uma forma plena dentro de cada empresa, é importante que as empresárias olhem para dentro e se questionem se elas já têm uma política de enfrentamento à violência de gênero, constituída formalmente, porque ter uma política nesse sentido é um instrumento de combate à violência de gênero, é um instrumento de proteção da própria empresa e de marcação de posição frente a todos os seus colaboradores. Aqui nós temos uma empresa que preza pelo direito das mulheres. Então, é muito importante, nós convidamos as empresas a olhar para isso. Não só convidamos a olhar, como nos disponibilizamos a municiar as empresas que aderirem com instrumental jurídico, com cartilha e, eventualmente, até com palestras, capacitação, para que a gente possa avançar junto nessa caminhada. Nós também incentivamos as empresas a que disponibilizem, a que criem mecanismos de denúncias de violência dentro da organização. Esses mecanismos são muito importantes, revelam alto nível de gestão empresarial, mas devem observar sempre, né, que as denúncias relacionadas com violência no trabalho devem ser tratadas de maneira sigilosa, né, e deve-se sempre observar o princípio do contraditório. Então, tem que se criar um mecanismo que permita a denúncia, ela tem que ser confiável, tem que ser respeitadora, porque pode haver distorções, né, e esse mecanismo de denúncia vai subsidiar a tomada de decisão empresarial. Então, eu convido, né, as pessoas que nos ouvem, vocês já têm isso na empresa? Está funcionando direito? Vamos ver, vamos até fazer uma denúncia teste para ver se alguém responde na hora certa, né? Porque como procuradora do trabalho, eu tenho recebido muitas denúncias e eu sempre pergunto, tem um mecanismo de denúncia? A maioria das vezes as pessoas dizem que tem sim um e-mail, mas os trabalhadores não confiam no e-mail, ou dizem que eles mandaram e-mail e nunca tiveram resposta, ou dizem que tem medo de mandar o e-mail e de ser despedidos. Então, o mecanismo de denúncia tem que ser confiável, né, para que ele seja utilizado. Nós sugerimos aí, nessa carta de adesão, e tudo isso é voluntário, por isso que aqui no nosso modelo de compromisso tem os marcar X, tá? A gente sugere que quando a empresa criar o seu programa, ela ofereça, eventualmente, um aconselhamento psicológico ou uma orientação profissional para as mulheres que forem contratadas e atendidas, e que ela possa até estudar a possibilidade de oferecer alguma iniciativa desse tipo para todas as suas colaboradoras. Então, a gente continua, a gente dá ideias, né, de veicular essa campanha, de fornecer ajuda material e também de que as empresas que já têm, quantas já têm iniciativas pró-equidade de gênero, quantas já têm iniciativas pró-mulher, para que arrolem as suas próprias iniciativas e mostrem. Porque
mostrar que você é favorável aos direitos das mulheres e que você fez alguma coisa, tem um efeito de disseminar e de incentivar a que as pessoas copiem vocês. E nós queremos que as boas iniciativas sejam copiadas. Nós já temos aqui, no Paraná, várias empresas parceiras. Nós temos o Condor, Terminais e Contêineres do Paranaguá, Coamo, Farmácias Nessei, Risotolândia, Rucker Cure Advocacia e a unidade da CIA de Foz. Nós já temos 131 vagas que estão disponíveis, dessas 54 mulheres já foram efetivamente contratadas. O abrigo Encontro com Deus de Curitiba praticamente zerou a sua demanda de empregabilidade com essas contratações, e por isso agora nós estamos procurando novos parceiros, outros abrigos na região metropolitana de Curitiba, no interior da cidade, todas as secretarias de políticas para as mulheres, todos os CRAS, os CREAS e os CRAMs de todo o Paraná, de todo o Brasil, todos os abrigos que acolhem mulheres em situações de violência são parceiros potenciais, e a cada empresa que em qualquer localidade que ela estiver e aderir ao programa pelo fim da violência contra a mulher, nós vamos atrás, nós do Ministério Público do Trabalho e do Grupo Mulheres do Brasil, iremos atrás dos equipamentos públicos para buscar essas parcerias e esses encaminhamentos. Eu termino aqui a minha apresentação, me colocando à disposição para a gente prosseguir nesse diálogo e dizendo que é um prazer estar aqui, espero ter sido clara e na transmissão dessas ideias. Doutora Cristiane, realmente a gente sabe, né, quanto essa temática é preocupante hoje em todas as esferas, né, e muitas vezes, até compartilhando um pouco o que eu tenho ouvido também, e no sentido de poder, não sei, talvez contribuir, e é o que você colocou muito claramente, a gente tem que compartilhar as práticas que a gente exerce dentro das nossas organizações para ser, inclusive, tirar esse tema debaixo do tapete e colocar para cima do tapete, que nem a Luísa Helena Trajano fala muito nesse sentido, porque é um tema bastante espinhoso. Eu observo que as empresas tratam isso com muita cautela, porque algumas empresas me dizem, muitas vezes, eu vejo empresas capacitando gestores internos para observar quando uma mulher sofre a violência, né? E a gente não fala só de chão de fábrica, a gente fala em todos os níveis executivos que isso realmente acontece. E eu observo as empresas, quando a gente traz isso em discussão, o cuidado que elas têm em relação a essa tratativa, no sentido da exposição mesmo da mulher, né? E a mulher também, ela está intimidada, ela está doída, com muita dor, então tem que haver todo esse respeito, esse cuidado em buscar entender de que forma que se pode ajudar. E muitas vezes esse agressor está na saída da empresa esperando a mulher. Então, a gente encontra de tudo, não só a contratação, né, como se apresenta aqui, mas como que as empresas já estão tratando isso internamente, dentro das suas organizações, porque esse assunto tem sido altamente discutido, pelo que eu tenho observado nas empresas. Esses dias, uma empresa, até a executiva de RH de uma empresa, uma multinacional, eu achei bastante louvável também a ação deles, que eles começaram a chamar os homens para uma conversa. Em que sentido? Os homens, que eu diria assim, os executivos da empresa, em todos os níveis, e conversando com os homens, qual que é o perfil de um agressor, né? E os homens também ficaram desconfortáveis, e é claro que eles não vão, muitas vezes, que não ela falou, eles não vão levantar a mão e dizer, puxa, eu tenho esse perfil e nem sabia que eu tinha. Então, eles abriram espaços de escuta, porque disseram, se você tem esse perfil, tem esse jeito de ser, que muitas vezes ele acha que não é, né? Não, enfim, o entendimento da pessoa em relação a isso, procure ajuda.
E eles abriram esse canal de comunicação para os homens dentro da empresa. E é uma multinacional. E eles ficaram surpresos que vieram alguns homens buscar ajuda. Então, por isso que eu digo, são várias as práticas que hoje nós temos e que as empresas realmente precisam trazer, precisam, né, se apresentar para isso e trocar experiências, né? E, ao mesmo tempo, estarmos mais próximos, que é o que a gente entende dessa abertura da sua fala aqui, né? Nós nos aproximarmos e deixarmos esse canal aberto, né, Silmara, Margarete? Até eu combinei com a Silmara, que depois, em seguida, vou colocar os celulares à disposição no grupo, porque precisa se levar muitas vezes essa temática, né, para as áreas dentro das suas organizações que já estão tratando isso diariamente. Mas é a voz da mulher na alta gestão que precisa trazer isso também como pauta de discussão. Não só ficar como... né? Não, precisamos falar sobre o assunto. E quem traz isso, a gente entende que é a voz da mulher, mas puxando também os homens juntos, trazendo isso para a discussão e principalmente provocando, porque os homens muitas vezes não sabem. Né? A Luísa Helena até uma vez falou também que na Magalu, ela disse, homens, se tratem, busquem se tratar, mas tratar do quê? A gente precisa conversar sobre isso. Então, a gente realmente, imensamente agradece essa abertura que nós estamos tendo, esse programa que foi apresentado, a participação do Ministério Público próximo, muitas vezes a gente tem que juntar as realidades, né? E feliz de estarmos aqui juntos, feliz no sentido dessa abertura, porque é uma temática tão difícil, tão doída, né? E não é fácil, realmente não é fácil. Nós temos uns minutos ainda, poucos, mas eu abriria para mais uma ou duas perguntas. Fiquem à vontade aqui também de perguntarem. Nós estamos aqui também em Indiara, né, Indiara? Indiara foi muitos anos executiva do MEX, como da PricewaterhouseCoopers, da PwC, e nas últimas eleições foi a vereadora mais votada de Curitiba. Então, nós também temos uma porta aberta com a Câmara dos Vereadores, então, porque a política, né, é presente todos os dias e nós temos que estar mais próximos, contribuir, falar, ouvir, porque, enfim. Então, Indiara, até eu deixaria aqui também, porque você sugeriu, né, pela manhã, da gente trazer isso também para a Câmara, que você gostaria de também fazer essa aproximação. Você gostaria de dar um depoimento, fazer uma... Rapidamente, então, Regina, obrigada. Eu gostaria também de cumprimentar a Regina por ter trazido esse tema, a Margarete Groff, a Silmara e a doutora Cristiane Lopes também pela apresentação. Acho que foi bem bacana, né? Enfim, é um tema extremamente relevante, acho que é bem importante. Como a Regina falou, eu trabalhei muitos anos em uma empresa multinacional e até a Margarete avaliando as empresas, né, pelo Prêmio Webs, ela chegou a avaliar a minha empresa e a empresa participava e tudo, então eu concordo que esse trabalho das empresas e esse trabalho de conscientização, né, de falar sobre o problema é extremamente importante. Eu também já presenciei casos, Regina, de chefes, assim, que em conversa, em rodas de conversa, assistindo filme, eles falavam, né, poxa, eu nunca pensei sobre esse assunto, sobre assédio, né, sobre violência contra a mulher, porque eu não vivo isso, mas é uma coisa que eu tenho que me preocupar, eu tenho filhas, né, geralmente eles pensam, eu tenho filhas, mulheres, enfim, então a gente realmente tem que falar sobre esse problema e eu acho que é bem importante essa questão da adesão voluntária das empresas também, porque às vezes quando você vai lá e coloca uma lei obrigando, enfim, acaba dificultando, né? Então acho que é bem importante e como a Regina falou, também me coloco à disposição, vou comentar, a gente tem um grupo lá na Câmara com as vereadoras, tem a vereadora Maria Letícia, que é a procuradora da mulher, não sei se ela já conhece também, esse programa especificamente, posso convidá-la também, enfim, para que a gente una forças, né, nesse trabalho e fico à disposição também lá na Câmara. Eu ia comentar, ouvindo também a tua fala sobre a questão dos assédios, né, não sei se vocês
se você acompanhou hoje, até eu acho que saiu bastante na mídia aquele caso do assédio do presidente da Caixa, né? Foi super falado, e aí é o que você falou, né? Hoje ainda a gente tem que ver esse tipo de notícia, né? Que foram vários casos denunciados, e é muito triste, né? Então, também não sei se você quiser comentar um pouquinho, né? Enfim, a gente tem ainda muito chão, né, pela frente. É extremamente importante. Veja, o que aconteceu a Caixa é uma empresa pública, né? Então, deveria ter funcionado, só que o assediador é uma alta direção da Caixa, né? Presidente, né, da Caixa. Pois é. Então, aí fica difícil, mas, né, mas eu espero que justiça seja feita, né? O caso tá rondando. Eu queria ressaltar um aspecto importante que a vereadora Indiara trouxe aqui. A adesão é voluntária. Esse programa, ele não busca obrigar as empresas a assumir algo que elas não possam cumprir. Nós pedimos que a empresa faça ela, por exemplo, ela vai pensar, eu posso contratar quantas? Porque quando ela fala que pode contratar 3, 5, 10, 20, 50 mulheres, ela vai desencadear todo um trabalho de buscar essas vagas, de capacitar pessoas, entendeu? Aí a gente vai fazer reunião e vai falar com o CRAM, vai falar com o CREAS, vai procurar abrigo. Então, aí quando a gente consegue, a empresa fala, não, eu sei melhor, acho que agora, não. Então, né, ela teria que explicar, né, se ela não quisesse contratar, ou então sair do programa. Então, assim, eu queria deixar bem claro que não tem multa se a empresa não cumpriu o que ela falou, né? O que nós pedimos vai ser relatórios nos quais ela explique o que aconteceu. Realmente parecia uma vaga, me dispus, conversei com as pessoas e tudo, mas ninguém quis a vaga. É uma justificativa totalmente plausível, né? Ou então a assistência social não bancou, não estava junto comigo, não cumpriu o seu papel, é outra justificativa válida que nos permitirá fazer um trabalho de incidir sobre os problemas que foram constatados durante o período de execução, entendeu? Então, aí a empresa faz um relatório, puxa, não consegui. Significa que tudo isso foi perdido? Não, porque a empresa fez o trabalho de se preparar para eventualidades, né? Digamos, fogo amigo, fogo inimigo, que pode vir nessa área do assédio moral e sexual. Ela capacitou seus próprios empregados e empregadas, ela conversou com os empregados e, de repente, descobriu que tem alguém sofrendo violência doméstica hoje naquela empresa e que não reclamou porque não sabia que seria acolhida. Então, ela pode ter passado por inúmeras situações que vão engrandecer o seu trabalho. E se ela conseguir mudar uma vida, mudar uma realidade, aí eu acho que aí sim daí não tem preço, não tem vantagem melhor do que, né, para nossa causa, né, a causa da mulher, do que você ver que você pôde concretamente influir em uma vida, né? E eu queria aproveitar esse finalzinho de encontro, minhas amigas, para pedir para vocês a colaboração para uma campanha que nós estamos realizando. A Rucker Cure doou 20 CPUs para serem utilizados pelo CRAM de Curitiba, que pretende fazer um curso de capacitação em informática para mulheres atendidas pelo programa. Porém, nós precisamos dos periféricos, nós precisamos de monitores, nós precisamos de mouses e teclados. E eu queria convidá-las para verificar se, de repente, estão precisando fazer uma troca de equipamento dentro da empresa, se tem alguma coisa que esteja em boa condição de uso que possa ser doada, porque nós precisamos inteirar essas 20 unidades completas, e daí, quando a gente conseguir atingir este objetivo, vamos marcar uma entrega festiva, né? Uma pequena solenidade junto ao CRAM, e vamos cobrar daí, junto ao CRAM, que os cursos de capacitação sejam efetivamente realizados para que as mulheres tenham mais uma habilidade, né, que é lidar com computadores, para ingressar no mundo do trabalho. Então, tudo isso, minhas amigas, é decorrência da atuação no programa pelo fim da violência contra a mulher. O que nós queremos aqui é, juntas, conseguir mudar realidades, né? E a doutora Valquíria, que gere o CRAM de Curitiba, está muito animada, diz que já tinha esse projeto há muito tempo, e talvez agora, com a nossa ajuda, consiga realmente
se colocar em marcha, algo que já está idealizado, já tem local. Então, falta pouco, mas toda a nossa... falta pouco, mas falta muito, porque cada pouquinho que a gente dá, vira, né, um grande movimento, uma grande onda de prosperidade para a mulher. Então, eu queria convidá-las a se engajar nessa campanha. É mais uma realização do Programa pelo Fim da Violência contra a Mulher, da parceria do Grupo Mulheres do Brasil, do Ministério Público do Trabalho, e espero que as empresas do MEC também possam fazer essa verificação, às vezes, nos próprios... almoxarifados, pode ter alguma peça lá que esteja sobrando e que pode vir a somar aqui para a nossa campanha objetiva, concreta. Isso que é o Programa pelo Fim da Violência contra a Mulher. A gente conseguir marcando no nosso quadradinho aqui mental coisas que a gente realmente fez. Porque discurso, gente, eu gosto de fazer. Até que eu gosto de fazer discurso, mas eu quero ver resultado mesmo. E é isso que a gente está querendo. Doutora Cristiane, muito obrigada. Nossa, em nome do MEC, do Grupo Mulheres do Brasil, das mulheres, só temos a agradecer, né, esse trabalho grande sendo feito, e principalmente que nos falou, chega de discursos, né, vamos colocar a mão na massa, vamos para a prática, vamos realizar, porque existe uma proposta concreta aí, que a gente também entenda que o círculo da violência, a gente só vai conseguir quebrar se a gente trouxer essa independência financeira para as mulheres, né? Trazer autoestima, independência, relacionamentos novos, enfim. E é um trabalho que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é um trabalho de formiguinha, né, doutora Cristiane? É um trabalho de formiguinha, mas que a gente tem que ser consistente no nosso dia a dia, fazemos acontecer. E o mais importante é que tem um Ministério Público do Trabalho junto, né, que traz... É isso aí. A gente dá segurança. Às vezes tem alguém do RH, às vezes, né, nós somos mulheres. Quem de nós já não veio com uma brilhante ideia numa reunião e não conseguiu emplacar a ideia brilhante só porque a gente é mulher? Eu vivo passando por isso. E agora, a mulher que emplacou essa ideia, às vezes tem que vencer algumas resistências, tem a seu lado mais, ela não está sozinha. Ela tem ao seu lado a lei, ela tem ao seu lado o MPT, ela tem ao seu lado a GMB, ela tem ao seu lado vários documentos, a gente tem cartilha sobre o assunto, a gente pode orientar, a gente tem vídeo tutorial, a gente tem um monte de coisa que vai facilitar quando essa mulher do RH quiser desenvolver um programa de combate à violência de gênero dentro do trabalho. Então, ela não está sozinha, nem na gestão, porque eu vivo muito, ainda vivo muito, essa questão de ver sempre a minha opinião ser desvalorizada, ser testada, ser retestada, até que a ideia, às vezes você tem até que dar a tua ideia para uma outra pessoa para que você veja aquele resultado ser atingido, né? E principalmente nos conectarmos, né? Porque quando a gente está junto, a gente se sente muito mais fortalecida nessa caminhada, né? E juntas, e com uma proposta como essa, a gente consegue já vir, e tendo novamente a sua pessoa, né, de credibilidade, aqui representado, o Grupo Mulheres do Brasil, a Silmara, a Margarete, advogadas, temos alguns escritórios de advocacia aqui presentes, entre elas da Isabela Cúria, né? A gente vê que a conexão é poderosa, e realmente nessa conexão a gente começa um movimento no sentido de influenciar, que seja uma sociedade, empresas, entidades diversas, e essa conexão realmente permite transformar essas realidades, né? É uma realidade dura, está bastante presente nas mídias, as mulheres estão denunciando, né? Estão se encorajando a fazer isso é muito importante, porque está tendo essa abertura, são exemplos que não são nada fáceis, mas a gente tem que fazer com que isso realmente também aconteça, né? Mas tendo o Ministério Público do Trabalho junto, essa caminhada fica mais... Tudo que a gente divide, Catarina Harui, não sei se está aqui, mas a Catarina Harui é uma executiva também do MEC, líder do Comitê Saúde, ela diz assim, tudo que a gente divide fica mais leve, né? Então, essa caminhada, quando a gente divide entre muitas e que tem a causa, são picadas pela causa, essa caminhada se torna mais leve, pela dura realidade que aí está presente e que os números realmente
nos assustam, mas a gente faz com que essa caminhada, com essa conexão junta, a gente realmente acredita que a gente possa mudar, né? Doutora Cristiane, o nosso muito obrigada. Nós gravamos esse evento, algumas executivas nos colocaram da possibilidade de colocar isso no nosso grupo, inclusive para compartilhar com as suas áreas dentro da organização. Eu entendo que essa temática precisa ser o mais divulgado aí possível, então pedimos autorização para isso, né? E vou deixar também, se me permitirem, os celulares à disposição para termos essa conversa, que ela começa aqui, mas essa jornada continua, né, no nosso dia a dia. Então, só temos realmente a agradecer. Margarete, uma mensagem final aqui, Margarete. O seu microfone está fechado. É verdade, verdade. Bem, gente, eu achei excelente. Obrigada, Cristiane, você explicou super bem, acho que deu uma noção geral do que é esse projeto, né? Do que é esse programa, né? Não é um projeto que pode abranger todo o Brasil e empresas pequenas, médias e grandes, né? E de fato é uma ferramenta, né, para a gente seguir, né, andar um pouco mais rápido, né? Que nós precisamos andar mais rápido nessa temática, né? Então, agradeço, e também a gente se coloca à disposição, pode colocar meu celular lá também, Regina, eu abracei esse tema, porque realmente eu acho que se a gente não fizer, a gente que tem um certo protagonismo, empresárias, diretoras, gestoras que podem sim fazer essa diferença e mexer com essa questão. Então, pode colocar lá, está à disposição também por meio do Grupo Mulheres do Brasil, do nosso e-mail, que eu já coloquei ali, que é Curitiba, @grupomulheresdobrasil.org.br, e é isso aí, muito obrigada pela presença, e uma coisa assim, divulguem, falem com outras colegas, tem uma oportunidade, é uma oportunidade simples, que é possível todas as empresas dar a sua contribuição, e se nós não fizermos essa mudança, nós que vamos fazer, é a iniciativa privada, é a sociedade civil que vai fazer essa mudança, nisso eu concordo plenamente com a nossa presidente do nosso Grupo Mulheres do Brasil, que nós temos que nos engajar, realmente. Obrigada, Regina. Super obrigada, bom viu? momento. Obrigada, doutora Cristiana, Isabela Cury, Silmara Montes e a todas aqui presentes. Um abraço Regina, bem apertado. Muito obrigada. E para dizer que o meu telefone está disponível. Se alguém quiser aprofundar essa conversa, só pegar o telefone com a Regina. E é só a gente entrar em contato e combinamos uma call ou o que for, e a gente continua conversando, né? Porque não tem fim. E eu estou muito feliz de estar trabalhando com esse programa. Muito obrigada a todas. Obrigada a doutora todas. Cristiane, obrigada. Obrigada. Beijo a todas. Tchau. Um grande abraço, agora. hein? Está feliz que agora eu vou poder brincar com ele. Ele sabe quando eu estou dando tchau. Tchau, gente. Que delícia. Tchau, Obrigada. gente.